Então, acho que, de repente, até começar essa ação aí, ele poderia ficar morando lá. Poderia. E se morar, tenta passar água pro nome, conta de água, energia. O IPTU é mais complicado, mas dá. Dá para fazer isso. Dá para também transferir, criar contas de consumo, como internet, né? Às vezes uma conta de internet, uma conta de água, luz. Tá no nome do pai dele e passar pro nome dele. Tá lá. Dá para fazer isso, né? Tá. A gente vai falar sobre juntar a posse dessa petição? Vamos fazer isso sim. Então, o nome da peça ficou Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Extraordinária Social. Perfeito. Esse é o nome correto da peça. Nós vamos colocar assim, conforme enunciado, Ah. 492, com uso capião conforme enunciado, 492. Então ficou a ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social, vírgula, conforme enunciado 492 da quinta jornada de Direito Civil. Certo. E artigo 1238, artigo Sim. 1238 do Código Civil. Certo. Esse uso capião não tem réu, é uma ação declaratória. Então o juiz, o Poder Judiciário só vai homologar. É forma de regularização de imóvel, mas a dica prática que é uma forma originária. Então não é litigioso. Nós vamos pedir lá embaixo, eu vou ajudar a doutora, a citação dos vizinhos, né? Lá direito, lá esquerdo, o último proprietário conste na matrícula. Essa citação em regra é por correio. Mas isso não quer dizer que a ação seja litigiosa, né? Porque ela é declaratória. Entendeu, doutora? É isso aí que é a minha grande dúvida, porque às vezes quando eu vou distribuir alguma ação aqui pelo PJE, e aí eu não coloco o réu, a parte passiva, e aí na hora que eu vou mandar distribuir, aí fala, tá faltando, tem que ter pelo menos uma pessoa na parte passiva. No PJE é que o sistema do TJ, às vezes ele é falho, né? Às vezes ele é falho. Então, quando o sistema do TJ é falho, o que nós fazemos? Alguns estados, a maioria dos estados ele é falho. Então, nós incluímos no sistema do TJ um réu de mentirinha, para conseguir fazer a distribuição. Quem que é esse réu de mentirinha? Na verdade, é o último proprietário que consta na matrícula. Nós podemos fazer isso, ou na classificação do TJ, coloca em face público, né? Em face público, e pode fazer isso também. Depende do TJ, né? Cada estado tem programas diferentes, mas em regra a gente pode usar o réu de mentirinha para conseguir distribuir no site do TJ. Ou muitos sites do TJ atualizados, você coloca lá, sem réu, né? O réu desconhecido também pode ser uma saída, tá? É só para conseguir distribuir. Tá. Porque aí eu tenho a escritura constando o nome do avô e dos irmãos do avô, eu tenho essa escritura. Eu colocaria todos eles? Na verdade, não precisa colocar réu, né? Essa ação ficaria sem réu. Aí lá nos pedidos, nós vamos pedir quem? A citação dos confrontantes, lá direito, lá esquerdo e fundos, e a citação do último proprietário que consta da matrícula. Mas só lá embaixo, só lá no pedido, entendeu? Na peça em si, nós não vamos ficar com réus, porque não tem, né? Na peça eu não coloco, eu só coloco de mentirinha ali no sistema. Só no sistema. Na verdade, eu falo burlar o sistema, mas é feio, né? Mas é o sistema que é ruim. O sistema do TJ é ruim, porque em alguns estados a gente não consegue distribuir a peça. Agora, se dá para colocar réu desconhecido, se dá para colocar não tem réu, então a gente vai usar... Não tem réu. Vou colocar não tem réu para demonstrar, porque realmente eu nem sabia disso, professor. Confesso que eu aprendi com você aí, essa parte, porque todas as petições que eu olho, todas eles colocam tá errado, o nome das pessoas. Eu falei... Na verdade, essas peças... Ele convenceu de tal forma que eu gostaria de fazer dessa forma, sabe? Na verdade, essas peças que a gente vê na internet, é tudo modelo errado, né? E tem curso de gente que brotou aí há pouco tempo, eles, réu, não tem réu, que réu?
O uso capião é uma ação declaratória. Ele pode se tornar litigioso se alguém se habilitar, se alguém contestar. Agora, como que você vai entrar com uma ação litigiosa se não tem réu? É que nem mudança de nome. Não tem a ação de mudança de nome, a ação de indicação do público? Sim. É uma ação que você vai processar quem? O pai e a mãe, né? Ela não tem réu. Não pode. Não pode, né? O pai e a mãe vai bater no filho aí, seja a idade que for. Não tem jeito. Vai dar uma Tá chinelada. ótimo, então. Isso tá ótimo. Aí depois que a doutora finalizou isso, né? O nome da peça e a fundamentação, a doutora vai fazer assim, preliminares. Sim. Aí a primeira preliminar, vai pedir justiça gratuita? O que a doutora está pensando? Vou, porque eles não têm condições, não. Vou pedir. Então pede justiça gratuita nesse uso capião. Eles têm idade já? Hein? Eles têm idade já, os dois? Não, Sim, né? os dois têm. Tem. Porque se tem mais de 60 anos, dá para pedir prioridade processual também, né? Não. Tá. A idade não. Eles têm uns 30, 40 anos. Entendi. Agora, Mas aí eu vou pedir só, então, a justiça gratuita. só justiça gratuita. Pede justiça gratuita nesse uso capião. O pai deles tinha, mas o pai não entrou para o uso capião, aí... Pede justiça gratuita. Poderia ter feito, já tinha passado de 15 anos, mas o pai dele não fez. O que a doutora pode fazer? Pode pedir justiça gratuita, pode e deve pedir a averbação premonitória, né? A averbação premonitória nesse caso é importante. Por quê? Porque nesse caso, a doutora vai pedir que o juiz, a juíza, espeça um ofício e envie para o cartório, para fazer constar na matrícula que existe um uso capião em andamento. É para evitar fraude. Vai que o outro herdeiro, com a morte, né, do pai, vai que o outro herdeiro sai vendendo direitos hereditários. Entendeu? Pelo menos suja a matrícula. Cria uma tatuagem pública na matrícula, né? Certo. Além disso, o que a doutora pode fazer também? Além da averbação premonitória, o prazo suplementar. Requer prazo suplementar. Estou botando tudo em quesitos, né? Isso, tudo preliminar. Tudo preliminar. Então, a primeira preliminar, justiça gratuita. Segunda preliminar, averbação premonitória. Terceira, do prazo suplementar de 30 dias. Ou seja, esse uso capião da doutora, ele está robusto. Né? E aí, o que a doutora... na região que a doutora está advogando, eu orientaria também abrir um tópico em preliminar nesse uso capião, uma dica rápida e importante, eu orientaria a doutora a abrir um tópico da localização e descrição do imóvel. Porque os cartórios onde a doutora está, onde está localizado esse imóvel, o cartório de imóveis, na verdade, ele é bem conservador, a doutora sabe disso. A doutora ganha a ação do uso capião, chega lá com o mandado judicial, o cartório fala, não vou abrir a matrícula nova, porque na peça, na exordial, não consta a localização e descrição. E dá uma dor de cabeça, aí a doutora tem que desarquivar o processo, fazer esse pedido, mesmo com a procedência da ação. Então, para evitar isso, preliminar 1, justiça gratuita, preliminar 2, averbação premonitória, preliminar 3, do uso capião, prazo suplementar, preliminar 4, desse uso capião, da descrição e localização do imóvel. Eu conversei com o engenheiro para ele fazer a planta e a parte de memorial descritivo, porque parece que você falou que é necessário, né? É necessário. Mas aí eu vou pedir esse prazo, então, para poder dar tempo. Porque a minha preocupação é distribuir rápido essa Mas a doutora já distribui e pede prazo suplementar 30 dias. Nesses 30 dias, a doutora junta as certidões, distribuidor civil, da esfera estadual federal, no nome deles, a certidão de propriedade atualizada, junta a planta e o memorial descritivo, mas aí... Mas aí no nome deles, você quer dizer no nome desses meus clientes? Isso, no nome deles. No nome deles. Tá. Na verdade, o conjunto de certidões é sempre no nome dos requerentes e também do último proprietário. Por quê? A doutora tem que provar nesse uso capião que a posse é mansa pacífica. E como que a gente prova isso? São as certidões de distribuidor civil, para provar que eles, os requerentes, não processaram o último proprietário e nem o último proprietário processou eles. O último proprietário que eu falo é quem consta na matrícula, mesmo que falecido, né? Tá bom. Tá? Tá ótimo. E aí a doutora, depois disso, já vale a pena ir para o mérito, né? Já vale a pena ir para os fatos. Sim. Aí nos fatos, a doutora pode alegar o quê? Pode alegar que a posse sempre foi mansa e pacífica, animus domini, né? A posse qualificada para uso capião, pode alegar a soma da posse, porque eles receberam a posse do pai. Por
Porque parece que eu vi alguma coisa falando que poderia ser um dia que já podia falar em soma, né? Pode, inclusive deve ter sido eu, porque eu falo muito isso, né? Não, foi você, eu não estou assistindo com outro, não. A soma da... Até porque eu assisti um esses dias com outro, é um rapazinho novinho, mas aí ele falou que se o pai, nesse caso aí que eu estou contando, se o pai já tivesse o tempo todo que justificasse o uso capião, aí era obrigatório colocar no inventário. Não. E aí eu fiquei com aquilo assim não tem na lógica, cabeça, né? Meu Deus do céu. Aí ele falou que só poderia entrar esses meus clientes se não tivesse ainda o prazo, para poder somar esse prazo depois. Não tem sentido. Aí eu parei de assistir outros. Na verdade, muita coisa é feita em relação ao uso capião de forma errada. Eu vou fazer uso capião na defesa, na reconvenção. Está errado, é ação declaratória, né? Mas tem um julgado ali. São julgados que os juízes erram também, né? O uso capião não se faz dentro de uma contestação, numa reconvenção. O uso capião é uma ação declaratória. Você pode usar a defesa do uso capião dentro da contestação. A súmula 237. Então, alguém processa seu cliente. Você já tem o uso capião em andamento. Então, você usa para se defender, né? Então, é assim que funciona. Quando eu falo de uso capião, por isso a gente vai usar a súmula 237 lá dentro, para proteger o nosso cliente. Se alguma coisa chegar contra eles, dá para usar em matéria de defesa. E é assim que nós vamos fazer. Agora, o uso capião também não se faz o espólio. Olha, estou fazendo uso capião, legitimidade ativa, o espólio. Está errado. O uso capião é questão de posse fática. Tem que estar vivo. Eu vou fazer em base do espólio? Está errado, né? Esse rapaz mandou colocar espólio. Não se aí faz. Aí me gerou muita dúvida, a coisa não estava funcionando bem. Não tem lógica. Inclusive, se você digitar no Google uso capião de espólio, o Google, hein? Ele já fala que não pode, ó. Quer ver, ó? Posso colocar uso capião ou espólio. Ó. Olha lá. Herdeiro, uso capião em situação fática. Jamais a legitimidade ativa será o espólio. Tá vendo? Então, o Google, hein? Você joga no Google. Ou seja, não tem lógica, né? Porque como que eu vou jogar o espólio? O espólio é o conjunto de bens do falecido e herdeiros, né? É uma situação fictícia. Então, eu não posso fazer isso com o uso capião, porque o uso capião é uma situação fática, real, né? Perfeito. E eu tenho certeza que na hora que tiver algum êxito em uma ação aqui, a coisa vai fluir de uma tal maneira que eu vou ter que fazer com você, não vou chamar de senhor, não. Vou ter que fazer com você uma parceria. Para pegar todos os clientes daqui e a gente trabalhar juntos. Mas eu ajudo a doutora com muito carinho, fazendo mentoria, corrigindo, às vezes dando parecer por escrito. Posso ajudar, porque a doutora tem que aproveitar, porque tem poucos bons profissionais nessa área igual a doutora, viu? Se especializando, estudando, tá bom? Isso eu faço questão. Eu sei. Mas aí vamos lá, aí dos fatos, a posse mansa e pacífica, a soma das posses. Fala alguma coisa de gestão exclusiva. Fala que a gestão é exclusiva. É o binômio, né? Fala que atualmente a gestão deles é exclusiva, né? A gestão do imóvel é o quê? Eles fazem o que querem no imóvel. Posse exclusiva e gestão exclusiva desse imóvel. Bate nisso, viu? Mas aí eu sinto que com o pai deles também era, eu não tenho que entrar na parte do que o pai dele fazia. Pode entrar sim. Pode, porque está usando a tese da soma da posse. Então é diferente, né? E a doutora não pode, nos fatos, de falar da soma da posse, porque a soma da posse pode ser derivada, originária, né? Ou derivada. Originária porque cedeu, o pai e a mãe cedeu para eles, né? Ou de forma onerosa ou não, pós-morte, que é o caso. Ou oneroso, né? Eu comprei a posse de alguém. Então, deixa bem clara a soma da posse, viu? Certo. Aí esse binômio que você falou é gestão exclusiva e tinha mais uma coisa que eu não estou lembrada agora. É gestão exclusiva da posse e posse exclusiva. E posse exclusiva. Esse uso capião... É só ele mesmo. É só ele mesmo, né? Das crianças mesmo. Esse uso capião, a doutora deve mencionar o artigo 1243. 1243? Porque é o artigo que fala da soma da posse. A soma da posse eu consigo somar sempre com o antecessor. Nunca em cadeia, né? Vários, mas o antecessor pode. Tá ótimo. 1243, eu anotei aqui também. Aí a doutora já vai, né? Não pode esquecer, nos fatos, sempre tem que colocar, doutora, guarda isso que é importante, viu? Todo fato de uso capião tem que constar da origem da posse.
Eu oriento os alunos sempre a abrir um tópico, mesmo nos fatos, nem que seja eu não sei o número que a doutora vai usar, a letra, mas faz um tópico em caixa alta, em negrito, da origem da posse. E aí a doutora vai explicar que eles assumiram a posse do pai. O pai faleceu e eles assumiram a posse, que o pai tinha de forma exclusiva há tanto tempo. Tá, ok. Tá bom. Feito isso, o que a doutora vai fazer? Já vai para o direito. No direito, Sim. a doutora vai trabalhar com 1238 de novo, do Código Civil. 1238. Vai trabalhar novamente com o artigo 1238, vai trabalhar com o enunciado 492, vai trabalhar com a súmula 237 do Supremo, porque o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Sim. E vou trabalhar com aquele acórdão que trata exatamente do uso capião de herdeiro, vai trabalhar. Mas antes de trabalhar com esse acórdão, não deixa de fazer a menção do 1243, tá? 1243, que é a soma da posse, a soma da posse. Aí depois da doutora trabalhar com isso, aí entra no acórdão, que é o recurso especial 1631.859. 1631.800 e 59. 1631.859. Recurso especial, a doutora menciona, né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é pacífico ao entender que cabe o uso capião de herdeiro. Certo. Agora sim, o uso capião da doutora está bem fechado, né? Está bem robusto. Aí no direito, a doutora fechou com chave de ouro, seria interessante trabalhar com a função social da propriedade. Função social. A doutora pode abrir até um tópico também em caixa alta, dentro do direito, do pré-questionamento. Sim. Por conta lá da apelação, né? O que a doutora vai fazer no pré-questionamento? Vai deixar claro que o uso capião de herdeiro está pacificado. Se realmente for julgado improcedente, é uma afronta à Constituição Federal, ao princípio da função social da propriedade. Uso capião de herdeiros. Aí vou fazer esse pré-questionamento para caso de recurso ordinário ou extraordinário, recurso especial e extraordinário. A doutora vai deixar bem claro isso. Especial e extraordinário. Olha como esse uso capião ficou forte, hein, doutora? É a peça de 10 a 20 mil, hein? Posse, mansa pacífica e animus domini. É a estrutura do uso capião. Só que a doutora pré-questionou, fez a verbação premonitória, a doutora pré-questionou, ou seja, tem saída para todo lado, hein? Tá ótimo. Aí nos pedidos a doutora vai fazer os pedidos preliminares. Lá, inclusive, ele teve um período que ele fez assim, tipo um bazar, sabe? Sei. Essa casa, que era na praça, essa casa é localizada próximo à praça mais famosa que tem aqui. Assim, a praça de Sapucaí, todo mundo fala, a praça da Árvore Grande, é o local que todo mundo se encontra e tal. Aí ele pegou e fez um bazar nessa casa, na época. Se eu tiver fotos, alguma coisa, posso juntar? Pode. Na verdade, lá nos fatos, eu oriento, se possível, a doutora trabalhar com pelo menos aí umas 5 fotos, 6 fotos, né? O antes, o depois, faz isso sim. Cai como uma luva na peça, né? Ele vendia copo também, porque toda hora um batia na casa dele para pedir um copo, aí ele colocou lá vento. E tem gente que tirou foto disso. Que legal. Vou até mostrar aqui pro doutor, quer ver? Ó? Só rapidinho. Tá bom. Aqui, para quem gosta, ó, uma cachaçinha que ele vendia lá, ó. Ah lá, que legal. Cachaça do Chiquinho, tá vendo? Olha só, caseira, hein? Artesanal. Vendia lá e geleia, tá vendo? Aí a filha dele trouxe geleia, cachaça. Que legal. Quer dizer, que ele usava também lá para isso também. Que legal. E realmente, esses parentes dele,
que eram herdeiros também, eles não iam lá de forma alguma, até porque acho que a família toda de mal, uma complicação. Que legal. Vai dar certo, a doutora vai ganhar esse uso capião, vai arrasar. Nos pedidos, a doutora pode separar, viu? Separa os pedidos preliminares com os pedidos, né? Pedidos preliminares e os pedidos, os chamados pedidos de mérito, né? Pedido de quê? Os pedidos preliminares e todas as preliminares que a doutora pediu, que é justiça gratuita, verbação premonitória, né? Prazo suplementar. Só que aí o pedido de mérito a doutora faz separado, entendeu? Aí nesse pedido aqui do mérito, aí eu já peço para declarar, né, como é que vai ser aqui, né? Vai declarar o imóvel. A doutora pede, no mérito desse uso capião de herdeiro, o que a doutora faz? Pede o reconhecimento do uso capião como forma originária de adquirir propriedade. Tá, deixa eu anotar isso aqui. Requer a procedência da uso capião. Uso capião ou uso capião? Porque eu vejo geralmente falando e aí às vezes eu fico falando não sei se está certo. Na verdade, existe uma discussão, né, sobre isso. Eu entendo que a palavra uso capião, o A está certo, caberia o gênero, né, masculino ou feminino. Mas tem gente que entende que o correto é a uso capião. Por quê? O Código de Processo Civil, ele usa dessa maneira. Então, seguindo o Código de Processo Civil, a uso capião seria o mais correto, né? Então tá. No feminino. Eu uso eu fiquei em dúvida. Então, reconhecimento da uso capião. Reconhecimento da uso capião como forma originária de adquirir propriedade. Requer a procedência do pedido para que a uso capião seja reconhecida como forma originária. Requer a procedência. Aí a doutora fecha com chave de ouro, né? Requer que seja expedido um mandado judicial enviado ao cartório para que seja aberta uma matrícula nova. Requer que seja expedido mandado judicial juntamente com os autos e enviado ao cartório de imóveis competente para a abertura de uma matrícula nova. Requer seja expedido um mandado judicial juntamente com os autos para a abertura de uma matrícula nova.